Então, o nosso tema hoje é este. O suicídio não é solução. Concordam? Eu concordo, mas há muitos suicídios. Sim, independentemente de haver muitos ou poucos, concordam que o suicídio não é solução? Eu começo. Ok. Então, pronto, chegamos ao fim da palestra. Obrigado pela atenção e esperamos que tenham gostado. A mensagem fica, passou, não é? E pronto. Vamos às perguntas? Espera aí. Eu estou a ver aqui uma coisa no PowerPoint. Deixem-me lá ver. Tem aqui uma coisinha a mais para ver. Aqui no fundo. Temos de ir mais ao fundo da questão. Tem ali um slide lá ao fundo para mostrar que diz-nos precisamente isto, né? Que o suicídio não é solução. Então, há uma questão que se coloca. Se ele não é solução porquê? Porquê é que não há de ser a solução para algumas pessoas ou para todos, né? Porque dizer só por dizer é apenas uma opinião, não é? Nós temos algumas perguntas e respostas, eu disse que íamos às perguntas, que explicam porque é que o suicídio não é solução. Primeiro vamos perguntar para que é que serve o suicídio. Esta palestra é no âmbito do Setembro Amarelo, que é um mês em que se faz uma campanha a nível mundial de sensibilização contra o suicídio, nomeadamente no dia 10 de setembro, portanto, não 2 a 8, mas 2 a 9, 2 a 8, precisamente, é o Dia Mundial contra o Suicídio, passa a expressão, tem outro nome parecido. Para que é que serve o suicídio? Podemos nos questionar, não é? Essencialmente é para matar a dor que incomoda a pessoa. A pessoa que se mata não se quer matar, né? Quando muito ela quer matar a dor que a atormenta, né? Que aparentemente não tem solução. Outra questão que se coloca é se é normal um ser humano suicidar-se. É normal. Uma coisa é perguntarmos se é normal, outra coisa é perguntar se é costume, né? Se é usual, são coisas diferentes. Ultimamente, e sempre, desde que o homem é homem, que isso tem acontecido, com mais ou menos frequência e intensidade. Agora, será que é normal o homem suicidar-se? Vamos ver, não é? De maneira nenhuma. Porquê? Porque o normal é o instinto da sobrevivência. Qualquer coisinha, né? Algum de nós esteja um bocadinho doente ou qualquer coisa, a primeira coisa que faz o que é? É ir ao médico, tomar qualquer coisa para quê? Para não morrer, né? E nós temos alguma doença, fazemos um tratamento. Se vem um carro, nós mesmo nos nossos 89 anos damos um salto acrobático, como se fôssemos um jovem ginasta, e depois dizemos assim, não sei como é que consegui aquilo. Foi um instinto da sobrevivência, não é? Então, não é normal suicidar-se. Aquilo que nós fazemos na sociedade não é normal, vai contra a natureza do próprio ser humano, ok? Então, colocamos a questão, se não é normal, porque é que acontece? Que é a questão que aquele senhor estava a dizer, né? Que é muito usual. E segundo o Livro dos Espíritos, Allan Kardec já perguntou isto aos espíritos em 1857, eles deram umas respostas curtas, mas muito profundas. E eles diziam que era geralmente por ociosidade, por saciedade e falta de fé.
Mas nós podemos traduzir isso para outra coisa também, ao acrescentar estes dois parâmetros. Desconhecimento da imortalidade e falta de espiritualidade. Há um psiquiatra brasileiro que tem feito um trabalho notável, ele é espírita, o Dr. Alexander Moreira Almeida, em que ele estuda, faz um cruzamento entre a espiritualidade e a mediunidade, e entre a espiritualidade e a morte, entre a espiritualidade e o suicídio até. E eles chegam à conclusão, são estudos científicos, estatísticos, com rigor, que quem tem algum tipo de espiritualidade ou até algum tipo de religião, que é uma coisa mais antiga, né? O ideal é ter espiritualidade e não ter religião, mas pronto, mesmo que seja a religião, isso contribui para que o homem se suicide menos, de acordo com as pesquisas que eles fizeram, né? Então, quando o homem não conhece a sua espiritualidade, quando ele não sabe que é imortal, ele suicida-se mais. Quando ele não sabe que a vida continua, ele suicida-se mais, o ser humano. Porque ele pensa que tudo acaba com a morte. Então, se tudo acaba, eu vou-me matar. Se fosse assim, tinha alguma lógica, aparentemente, né? E o que é que nos diz a lógica? É lógico ou não o suicídio? A lógica diz-nos que o que é lógico, passa a redundância, né, é viver, por causa do instinto da sobrevivência, né? Se perguntarmos a alguém aqui, temos aqui todo tipo de pessoas, novos, mais idosos, saudáveis, doentes, pessoas com cancro. Se perguntarmos aqui a qualquer pessoa, alguém quer morrer hoje? Hoje não dá jeito, não é? Vamos dizer, Sexta-feira? pois, sexta-feira, ainda por cima, fim de semana, não dá assim muito jeito. Lá está, estão a ver, hoje não, instinto de sobrevivência, não é? E amanhã logo se vê. Depois, exatamente, não é? Então, a lógica é viver. Já nós vemos isso, o instinto de sobrevivência nas plantas. Vemos o instinto de sobrevivência nos animais, desde os mais simples, onde esse instinto é um automatismo, até aos mais complexos. E vemos esse instinto de sobrevivência também no ser humano, não é? Então, e o que é que nos diz a medicina terrena? Porque temos de também ver o que é que a medicina dos homens, mesmo sendo materialista, nos diz acerca do suicídio, não é? E ela diz-nos, quando essa ideia aparecer e for perturbadora, peça ajuda, faça um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, fale com o seu médico, não é? É muito importante isto, porque este tipo de pensamentos, eu duvido que encontre um adulto na Terra que diga assim, nunca me passou isso pela cabeça. Porque são ondas mentais que andam no espaço. Muitas vezes são espíritos suicidas que se sentem sozinhos, encontram alguém mais fraquejado e dizem assim, olha, suicida, porque eles acham que induzindo o outro ao suicídio vão ter companhia no além. E de certeza que isto já passou na cabeça de todos, ou num momento mais difícil do ponto de vista económico, ou do ponto de vista familiar, ou do ponto de vista de saúde, ou de outra situação qualquer, não é? Mesmo quando o Benfica perde tudo, pode ser que às vezes apareça assim uma ideia desta, este ano está melhor um bocadinho, mas estou a brincar. Mas pode-se colocar esta questão, reparem, espera aí, eu sou ateu, eu não acredito na imortalidade. Bem, se é ateu, eu não acredito na imortalidade, tem uma desculpa para se matar, não tem? A pessoa não acredita na vida para além da morte, tem um problema muito grave, olha, vou-me matar. Tem desculpa, não tem? Não. Não, porque continua a ser um ato de egoísmo. Porquê? Porque reparem, e a mulher, e o marido, e os filhos, e os irmãos, os familiares,
os amigos que ele deixa para trás, não é? Os colegas de trabalho, a sociedade em geral. Eu sou um membro da sociedade. Se eu me suicidasse, não é? Era um prejuízo para a sociedade caldense, era um prejuízo para Portugal, mesmo que não cesse por ela, e era um prejuízo para a Europa e para o mundo, porque eu sou um habitante do mundo, não é? E mesmo sendo ateu, católico, agnóstico ou ateu, não é? Eu não tenho o direito de atentar contra a minha vida, porque eu vou criar problemas adicionais aos meus familiares. Quem sabe vão passar mais dificuldades, vão sentir a minha falta, etc. Então não é por aí, amigos. Estudando a obra de Allan Kardec, estes são os 5 livros fundamentais, mas há outros, podemos nos questionar, não é? O que é que nos diz o Espiritismo? Ora, o Espiritismo diz-nos que existem provas da imortalidade do espírito. O Espiritismo diz-nos que a vida continua, que por vezes temos tosse também na palestra, não há problema, Virgínia, não há problema, é normal, as palestras são chatas, você tem que ter paciência. Portanto, somos imortais. A vida continua, a comunicabilidade dos espíritos é uma realidade, a reencarnação é uma realidade, a lei de causa e efeito é uma realidade. E agora? O Espiritismo diz-nos isto. Mas o Espiritismo diz e comprovou isso, experimentalmente. Todas as descobertas de Allan Kardec em 1857 têm sido repetidas de vez em quando, com mecanismos novos, com equipamentos novos, e têm comprovado tudo aquilo que Kardec tinha investigado e tinha descoberto. Atualmente temos novas ideias, novos paradigmas que vêm comprovar o que os espíritos disseram a Kardec, que somos imortais. Olhem, as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, pessoas que saem do corpo conscientemente ou espontaneamente, as visões no leito de morte, né? Os casos sugestivos de reencarnação, que são 4, crianças que se lembram de vidas passadas, meninos prodígio, espíritos que se comunicam dizendo que vão nascer com esta ou aquela característica, e a regressão de memória. A comunicação através de médiuns e a comunicação através de aparelhos eletrónicos. São os novos paradigmas existenciais que destroem por completo a tese materialista, completamente ultrapassada, não é? Ok. Se assim é, o microfone também está a desistir. Se assim é, faz sentido desistir a meio do curso? Por exemplo, vamos imaginar que nós andamos na escola, no 10º ano, por hipótese, ou no 9º, tanto faz. Faz algum sentido eu dizer assim, olha, eu não sei se há mais aulas, se vai haver mais aulas para o ano. Os nossos irmãos na Ucrânia têm esse problema, né? Não têm escolas, não têm professores, tem aquela maldita guerra e será que vale a pena estudar? Nem sei se para o ano vai haver aulas, né? Então eu vou desistir do 9º ano, porque eu não sei se para o ano eu vou ter o 10º. Faz sentido isso? Não faz. Porque se eu chumbar no 9º ano de propósito, desisto, anulo a matrícula, que é o tal suicídio, né? O que é que acontece? Eu, quando quiser voltar à escola, ou quando me arrepender de ter, eu vou ter de voltar e começar tudo de novo. É o que acontece ao espírito que se suicida. Vai ter de reencarnar e voltar a passar pelas dificuldades que geraram o suicídio para as ultrapassar. Com uma agravante, como já se suicidou uma vez, vai ter tendências a isso novamente. Não por castigo divino, mas apenas por hábito. É uma informação que está no seu subconsciente, aquela dificuldade igual a fuga.
E então, quando voltar a ter aquela dificuldade, vem ao de cima, olha, vou-me matar. E vai depender dele ter o livre-arbítrio de o fazer ou não. E depois, reparem, de facto não faz sentido estar a desistir a meio do ano, né, da aula. Até porque, reparem uma coisa, eu posso pensar assim, eu depois, quando voltar cá, ou quando houver nova escola, eu depois faço o 9º ano. Mas eu posso querer me inscrever no 9º ano e não haver lugar, não haver vaga. E ter de ir para outra escola. Né? Eu posso estar no mundo espiritual, querer reencarnar para corrigir o que fiz e não ter vaga para reencarnar. Onde é que a gente vai arranjar vaga? Em Portugal, onde os pais têm um filho, 2 quando calha mal, ou quando têm muito dinheiro? Não. Quando muito vamos ter a oportunidade de reencarnar com pais muçulmanos ou com pais africanos, né? Ou árabes, que têm muitos filhos, né? Porque não há vaga. Ou então vamos ter de procurar outro planeta onde haja outros métodos de reprodução. Temos de pensar bem nisso, né? Aquilo que eu falava ao bocado que Kardec perguntou aos espíritos, e eles respondem que o suicídio nasce da falta de fé, da ociosidade e da saciedade, excesso de coisas, né? Temos tudo, não tem nada para lutar pela vida, não tem nada de importante. O homem não tem o direito de dispor da sua vida, dizem-nos os espíritos superiores. O nosso escritor Camilo Castelo Branco suicidou-se e depois, mais tarde, ditou um livro através de uma médium, Ivone Amaral Pereira, uma médium com muito poucos conhecimentos, talvez o equivalente à nossa 4ª classe. E este livro teve para aí 9 anos antes de ser editado, porque era de tal maneira forte que a Federação Espírita Brasileira teve dificuldade em o editar. Chama-se Memórias de um Suicida, onde o Camilo Castelo Branco conta aquilo que passou no mundo espiritual e a programação, a reprogramação para a sua nova vida. Eu não vou contar a história nem porque é que ele se suicidou, senão depois vocês não compram um livro. O livro não é para ganhar dinheiro, é para divulgar a doutrina. Se tiverem algum amigo ou familiar que se queira matar, façam um trato com eles. Digam assim, olha, tudo bem, tu queres te matar, mas lê primeiro isto, prometes-me? No fim de leres isto, então podes-te matar. Se a pessoa tiver bem do juízo, de certeza que depois de ler este livro não se mata. Ok. Vamos ver o que é que nos diz o espírito Camilo Castelo Branco. Tirei um pequenino excerto. Ao despertar, depois de sono profundo e reparador, afigurou-se-me ter dormido longas horas e de algum modo senti que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior possibilidade de entendimento e compreensão das circunstâncias. Reconhecia-me de posse de mim mesmo, como desoprimido daquele estado mórbido de pesadelo que tantas exasperações acarretava. Mas, ai de mim! Semelhante reconforto mental, antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso e serenidade a profundidade da falta que contra mim mesmo cometera. Ardente sentimento de desgosto, remorso, temor, desapontamento, coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação. Isto no capítulo 3. Portanto, isto é uma passagem em que o Camilo Castelo Branco conta o seu estado de alma, quando ele já estava bem, entre aspas, quando já tinha sido recolhido pelos bons espíritos, quando já tinha de certo modo recuperado. Mesmo assim, mantinha aquele complexo de culpa. Francisco Cândido Xavier, famoso médium, a maior médium do século XX, brasileiro, maior antena psíquica, pelo menos do século XX, no seu livro Entrevistas, fez uma questão muito interessante. Ele perguntava assim:
ó Emanuel, porquê é que não arranjas um copinho de água para o Lucas? Daqueles pequeninos, né? Porque ele está com um bocadinho de sede e esqueceu-se. Mas além dessa pergunta, né, ele fez outra. Houve alguém que lhe perguntou, na sua vida mediúnica, Chico Xavier, conheceu amigos suicidas reencarnados? Quer dizer, o jornalista estava-lhe a perguntar se, na sua vida, se ele tinha identificado algum espírito amigo reencarnado que tenha sido suicida, né? E é muito interessante o que ele responde. Alguns, tendo começado a tarefa mediúnica em 1927, há 41 anos, portanto isto já está desatualizado, não é? Os 41 anos, tive tempo suficiente para observar alguns casos e posso dizer que todos aqueles que vi reencarnados, depois de atentado contra eles mesmos, traziam consigo os sinais, os reflexos da leviandade que haviam perpetrado. Portanto, o suicida pode trazer, ou traz quase sempre, uma marca daquilo que ele fez contra si próprio. Contudo, diz Chico Xavier, devemos respeitar os suicidas como criaturas extremamente sofredoras, que muitas vezes perderam o controle das próprias emoções, raiando para o desrespeito de si próprio. E depois, diz ele, os resultados do suicídio acabam sempre impressos naqueles que o fizeram. Desse modo, há 2 companheiros que se suicidaram com bala no ouvido e que revi no espaço depois de 10 anos, vi-os reencarnados na condição de crianças retardadas num estado de extrema idiotia. Obrigado. Eu não devia ter comido bacalhau salgado. Portanto, agora vamos dizer, se todas as pessoas que se suicidam com um tiro vai acontecer isso, não necessariamente, né? Cada caso é um caso, dependendo do nível de consciência da pessoa, dependendo, enfim, de muitas circunstâncias que nos escapam. Outro companheiro que se suicidou, diz Franciscano Xavier, com veneno, renasceu como uma criança que trazia já o cancro na garganta, tendo desencarnado pouco tempo depois. É uma curta vida. Os espíritos explicaram que muitas vezes o suicida, reencarnando-se, como que destrói os tecidos do novo corpo. A desencarnação ou a morte propriamente considerada ocorre logo depois do nascimento ou algum tempo depois. Ok? Não é um castigo, mas é sim uma consequência do desequilíbrio provocado no perispírito, no corpo espiritual, que depois vai servir de molde ao corpo de carne e vai drenar para o corpo de carne todas aquelas energias menos boas, entre aspas, que se traz e que provocam a morte prematura, dando assim possibilidade para depois, numa nova reencarnação, já ter então uma reencarnação completa. No livro Após a Tempestade, de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, também nos fala do suicídio, não é? E Joana de Ângeles refere que na causa do suicídio geralmente está o orgulho, a violência, a tendência para solucionar as coisas à nossa maneira, né? E que somente a confiança em Deus nos pode ajudar a fugir desse caminho, né? Diz ela, no fundo, todas as razões predisponentes para o suicídio, excetuando-se as profundas neuroses e psicoses de perseguição, as maníaco-depressivas, que procedem de antigas fugas espetaculares à vida que o espírito nos traz, né? Encontra-se o orgulho, blá, 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 blá. Portanto, estas doenças, psicoses, neuroses, psicose maníaco-depressiva, que agora tem outro nome, etc., muitas vezes são fruto de atos suicidas que nós tivemos, nomeadamente afetando a área do cérebro, e que depois se repercute na vida seguinte, trazendo um molde não muito harmonioso na área cerebral. O cérebro que vai ser gerado depois vem com alguma distonia, ok? Temos aqui um texto que trouxemos
deste livro, Histórias que os Espíritos Contaram, volume 2, de um espírito que assina com o pseudónimo de Poeta Alegre, com A minúsculo. E diz ele: quando me mato, quero morrer, mas fico vivo e a sofrer. Afinal, não morri e continua o problema que me levou à morte como uma algema. Ouço comentários nada abonatórios que se deviam evitar nos velórios. Interessante. Choro, raiva, ar de tristeza, tudo me encharca, a mente presa. Agora são dois os problemas que me jugulam quais a algemas. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso, diz o Padre, feito tanso. Então desconhece a imortalidade, que a vida continua, cheia de utilidade? Por isso, se mata o povo, ninguém lhe ensina que há algo de novo. Se soubesse que era imortal, jamais faria o erro fatal. Cantai, amigos, a imortalidade, para que mais ninguém se mate por ingenuidade. Falai-lhes da reencarnação, onde amanhã teremos a expiação. O melhor é aguentar a dificuldade que a vida gerar, pois Deus, nosso Criador, jamais nos deixa a sós na dor. Se soubermos esperar, a vida melhora, mesmo que devagar. Suicídio, jamais. Ele é fonte de muitos ais. O Espiritismo é solução para tal ato louco de emoção. Divulgai o Espiritismo para que mais ninguém caia nesse abismo. Quando souberem da reencarnação, não se matarão. Cantemos a alegria ao sofredor, na certeza de que acabará a sua dor. Poeta Alegre, isto foi uma psicografia recebida em 10 de dezembro, em Óbidos, Portugal. Ora bem, vamos raciocinar. Se está provado que a vida continua, não é? Para mim está, porque eu tenho pesquisado e qualquer pessoa que pesquise chega às mesmas conclusões, porque uma coisa são opiniões, são achismos, outra coisa são factos. Factos são factos, não é? Se está provado que a vida continua, e vamos ver, se está provado que a imortalidade é uma realidade, e está, o Espiritismo matou a morte, se está provado que a reencarnação é uma realidade, e está, o maior cientista da reencarnação, entre muitos outros, foi o Dr. Ian Stevenson, um psiquiatra da Universidade de... agora falhou-me o nome nos Estados Unidos, daqui a bocado já me lembro. Não. Se está aprovada a lei de causa e efeito, não é? A Universidade de Virgínia, se está aprovada a comunicabilidade dos espíritos, se estão provadas as experiências de quase morte, as experiências fora do corpo, visões de leito de morte, casos sugestivos de reencarnação, transcomunicação instrumental e transcomunicação através de médiuns, então, será que o suicídio é a solução? Não é, pois não. Se está provado isto tudo, diz assim, mas eu não sei. Ok, é admissível que alguém diga assim, eu não sei, eu não conheço isto. Agora, não é admissível que alguém diga assim, isto não existe, não é verdade. Como é que sabe? Eu nunca vi. Então vá ver. Porque há pessoas que negam a priori uma coisa que nunca estudaram. Eu era anti-espírita 100%. Porque eu pensava que os espíritas eram os médiuns comerciantes, os bruxos, os astrólogos, aqueles que estão a dormir na palestra, etc., essas coisas todas. E então, um dia a mãe de um amigo meu, um colega da universidade, deu-me o livro dos espíritos e disse assim, olha Lucas, como é que tu combates uma ideia que tu não conheces? Isso é falta de bom senso. Toma lá, lê e depois combate. Eu fiquei com tanta raiva que eu devorei o livro dos Espíritos só para lhe provar ponto por ponto que aquilo é tudo uma treta. Bem, quando eu comecei a ler o livro dos Espíritos, assim, eu já conheço isto. Eu andava à procura disto.
fiquei encantado e desde aí ainda não me passou o encantamento, não é? E de facto aquilo fazia sentido, certamente já teria tido contacto com a doutrina espírita no mundo espiritual ou noutra vida. Então, se o suicídio não é solução, qual será a solução? É viver, exatamente. Viver é a melhor opção. É o título de um livro, por acaso temos aí, do jornalista brasileiro da Globo, André Trigueiro, que é um dos mais dinâmicos, se não o mais dinâmico e lúcido, lutador contra o suicídio. A venda deste livro, todo o lucro da venda deste livro reverte para o CVV, Centro de Valorização da Vida, que foi uma espécie de linha SOS Vida que ele criou lá no Brasil. Se não me falha a memória, o número é o 188 ou 118, não tenho certeza. Além disso, é também um dos mais, se não talvez o jornalista mais ativo na defesa do ambiente, arriscando a vida no Brasil contra as barbaridades que se estão a fazer ao nível ambiental, a devastação do Pantanal e de todo o Amazonas, entre outros locais. É espírita, convicto, não tem vergonha. Ele é pivô da TV Globo, é jornalista, tem os seus programas, é jornalista noutras rádios, e é espírita, e dá a cara, né? E não tem vergonha de o dizer. E então, de facto, a solução é mesmo viver, né? Agora, se nós perguntamos assim, tudo bem, e onde é que eu vou pedir ajuda? Se eu tiver esse problema, se eu tiver com essas ideias, onde é que eu vou pedir ajuda? Há instituições específicas para ajuda, né? Há várias instituições que ajudam a pessoa que tem essa tendência. Temos as linhas de apoio à vida, vamos já deixar aqui algumas, mas se pesquisarem no site que vamos deixar aqui, tem vários números, várias entidades que nos ajudam. Hospital, se eu tiver com uma crise, quero me matar, imediatamente para o hospital, para as urgências. Olha, eu estou com vontade de me matar. É preferível eu ficar internado em psiquiatria do que eu suicidar-me. Amanhã eu posso, ou depois da amanhã, eu posso estar muito melhor, já com uma dosagenzinha de algum medicamento que auxilia a equilibrar o psiquismo e a pensar de maneira diferente. Ir a um psicólogo, pedir, né? Infelizmente em Portugal os hospitais nem sempre têm um psicólogo à nossa disposição. Tentar ir a um psiquiatra, que também não é fácil, mas tentar, em último caso, ir às urgências do hospital, né? Telefonar a um amigo, né? Por exemplo, sei lá, se eu estou com ideias malucas que me vêm assim de repente, a primeira coisa é combinar consigo próprio. Eu só vou fazer isto aqui a 24 horas. E todos nós temos um amigo, temos um confidente, temos alguém em quem confiamos muito, seja amigo, seja parente, seja da família ou não. Vamos telefonar. Essa pessoa vai funcionar como uma janela aberta. Ao telefonar vai entrar ar fresco na nossa mente. Nós vamos começar a ver o problema por outro ângulo, por outra visão de outra pessoa, que não é só o nosso ângulo, que é o ângulo da janela fechada. E também no centro espírita, por que não? Se não houver oportunidade para tudo o resto, telefonar para um centro espírita. Olha, eu preciso de ajuda. Eu não estou bem, estou com ideias de suicídio. Ok, vamos conversar. Até porque no centro espírita temos um espaço de atendimento, mas também podemos falar online ou ao telefone, como às vezes acontece. Tenho aqui um vídeo que gostava de partilhar convosco, já que estamos a terminar a nossa palestra, que é declamado por um ator brasileiro, Edmundo César, um ator notável, que está a viver agora em Portugal, e que teve a gentileza de passar para a voz dele, que é uma voz muito bonita, mais umas quadras do Poeta Alegre.
morte não é opção que possas usar, meu irmão. A morte é sequência do que é natural. Nunca deve ser forçada para não ser o mal. Se a vida é difícil, confia, meu irmão. Custe o que custar, não te mates, não. Se a ideia suicida te assola a razão, ora, confia. Não te mates, não. Se a dificuldade te tolda a emoção, confia em Deus. Não te mates, não. A vida é bela e com sentido divino, a evolução é aquilo a que chamas destino. Quando pensares estar em solidão, estamos ao teu lado. Não te mates, não. A morte é ilusão para quem quer se matar. A vida é imortal. Porfia, custe o que custar. Poeta Alegre. A montagem do vídeo foi feita pelo Jorge Gomes, da Associação de Divulgadores de Espiritismo de Portugal. Então, para terminamos como começamos, com esta mensagem: suicídio, não, obrigado. Né? Se às vezes nos oferecerem isto, vamos dizer, não, obrigado. Seja um encarnado, seja um desencarnado, por uma intuição subtil. Viver é a melhor opção. Mesmo que seja com dificuldade, vale a pena. Né? Este é o site prevenirsuicidio.pt, portanto, divulguem, prevenirsuicidio.pt. Tem muitas linhas, entre elas o 112, que todos conhecem, a linha 24, que também todos conhecem, e outras linhas de apoio, continuava por aqui abaixo. Então, eu prefiro referir o prevenirsuicidio.pt, porque tem lá talvez mais de uma dezena de instituições a quem podemos recorrer.